Olá, professor! Olá, professora! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nele, nós vamos conversar um pouco sobre caligrafia, traçado das letras, certo? E para falar de caligrafia, vamos resgatar um pouquinho o uso da letra caixa alta. Esse tipo de letra é recomendado desde a educação infantil por alguns motivos especiais. Vamos conferir. No início do primeiro ano, a criança está em processo de alfabetização, está compreendendo o sistema de escrita alfabética e nós queremos que o foco da criança esteja nas relações entre letras e sons e não em traçados, curvas e percursos mais motores, que certamente contribuem, mas o que a gente quer é que a criança se concentre nos aspectos sonoros relativos à escrita das palavras. Então, o formato de letra caixa alta, ele induz essa observação da criança, ele tem um traçado mais simples. A criança consegue distinguir, por exemplo, na palavra problema, exatamente onde começa uma letra, onde começa outra letra, sem misturar. Perceba que na letra em cursiva, no formato cursiva, a gente não consegue ver claramente. Na verdade, a criança tem essa dificuldade entre a diferença onde começa a letra B, onde começa a letra L, e tudo isso pode ser um fator que complica o processo de análise entre letras e sons das palavras. Assim, professores, a gente confere em várias fundamentações teóricas que esse tipo de letra caixa alta ele favorece o aprendizado da leitura e da escrita até um determinado nível. Depois que os alunos já estão lendo e escrevendo tranquilamente as suas primeiras palavras, frases, então sim, você pode trabalhar com o uso do traçado, de letra cursiva e de outros materiais. Um detalhe importante: quando usamos a letra caixa alta desde a educação infantil e no início do primeiro ano, não quer dizer que nós vamos esconder os outros tipos de letra, até porque isso seria impossível, certo? Nós vamos apresentar em diversos materiais, suportes de leitura, para que as crianças compreendam e já tenham disponíveis à sua frente, em seus materiais, os vários tipos de letra. Agora, o incentivo de uso e traçado se mantém em caixa alta até o início de uma leitura e escrita mais fluente. Você pode dar instruções precisas sobre como fazer o traçado das letras, explicando e demonstrando a praticidade de começar a desenhar algumas letras de cima para baixo e outras letras de baixo para cima, sempre da esquerda para a direita. Outro detalhe, professor, trabalhe essas questões com suavidade, para que os seus alunos não percam o prazer de realizar esse tipo de atividade. Não exija que eles façam somente da forma exata que você indica. As crianças também podem inventar pequenos detalhes, desde que não se percam as características das letras, porque o que nos importa é a legibilidade delas. Ao longo do seu planejamento, constam várias atividades em que os alunos irão produzir textos, escrever palavras e frases. Inevitavelmente, essas atividades vão desenvolver a destreza necessária para a escrita, que não necessariamente exige excesso de trabalho com pontilhados e traçados. Trabalhe de forma equilibrada, como você perceber que é adequado aos seus alunos, sem que eles percam o gosto. Outro detalhe, professor, todos nós concordamos que a letra cursiva tem um grau mínimo de legibilidade, facilitando a escrita de textos. Então, no início da alfabetização, trabalhe gradativamente, certo? Com bastante tranquilidade, para que essa letra seja incentivada, sem que a criança desvie o seu foco de concentração na apropriação do sistema de escrita. Lembre-se apenas de que o traçado das letras coopera com as atividades de leitura e da escrita, mas não substituem as atividades de estudo da língua. O trabalho com caligrafia deve caminhar gradativamente em paralelo com as atividades de compreensão do sistema. Uma coisa não substitui a outra, certo? E depois de trabalhar bem a letra cursiva básica, você pode apresentar um pouco de arte de calígrafos,
profissionais que trabalham com desenhos e formatos de letras, além das fontes disponibilizadas pelo computador. Isso pode instigar as crianças e envolvê-las de forma bem interessante nesse aprendizado. Mas o mais importante é que os alunos não se sintam pressionados demais e que compreendam a necessidade de traçar as letras de forma legível, para que possam realmente se comunicar por escrito. Professor, foi uma alegria estar com você e aguardamos nos próximos vídeos a sua presença. Até lá!